Dividir com os irmãos uma reflexão. Daqui a pouco nós leremos o texto bíblico e o tema ele está vinculado, obviamente, ao texto bíblico, mas a uma aplicação que eu quero fazer com a igreja, dentro da perspectiva de nós pensarmos e considerarmos a importância de realizarmos obras maiores, relevantes e duradouras. Eu gosto de usar imagens para nos ajudar a reforçar. Se puder colocar na tela para nós lá, por gentileza, os slides, são imagens que nos ajudam aí a reforçar o princípio bíblico, né, os ensinamentos bíblicos que nós queremos trazer para a igreja. O pastor Pascoal Piragini, que até pouco tempo era o pastor da primeira igreja batista de Curitiba, agora ele está nessa fase, né, de transição como pastor emérito, e ele acaba de lançar um livro chamado Pessoas Simples, Feitos Grandiosos, a partir de histórias bíblicas de homens e mulheres de Deus, que dentro de, digamos assim, não muita expressão, nomes que não são tão famosos, mas que realizaram uma grande obra, que fizeram obras grandiosas. E de fato nós encontramos muitos exemplos na Bíblia, e eu gostaria de pensar sobre esse tema: obras maiores, relevantes e duradouras. E a imagem que está junto dessa tela ali, ela é a imagem da atual condição do Poço de Jacó. Conhece a história bíblica do Poço de Jacó? A história não, o relato bíblico que conta a respeito da conversa de Jesus com a mulher samaritana à beira do Poço de Jacó. Então, essa imagem ali não está tão nítida, mas ela é a imagem atual do poço. E ele é um poço que continua ativo, ele continua vertendo água. Você pode fazer uma visita ali no Poço de Jacó, daqui a pouco eu vou dizer onde que é, para você já preparar, comprar passagem, né? Já começar a se organizar para visitar lá. Você pode chegar lá e tomar água do Poço de Jacó. É algo muito interessante. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo esse destaque. Porque nós vamos falar de obras duradouras, de obras relevantes. Eu acredito que uma das obras mais relevantes são aquelas que servem às pessoas, que servem à comunidade, que tornam a vida das pessoas melhor. Um poço, você já tomou água de poço? Já, né? Um poço é importante, é relevante? O que vocês acham? Claro que hoje nós temos nas nossas casas água encanada, temos ali o atendimento, né, no nosso caso aqui da Sanepar, mas, queridos, muitos de nós, eu cheguei a morar no interior, eu cheguei a morar no sítio, e eu lembro quanto a gente dependia da água do poço, né? Como era importante o trabalho de quem fazia aquela obra que ali estava. De fato, nós devemos pensar sobre a importância de sermos homens e mulheres dispostos e disponíveis às mãos de Deus para trazer uma contribuição significativa para o reino e para com as pessoas que nós convivemos. Contudo, queridos, toda obra precisa ser verificada a sua motivação. Por que eu vou fazer aquilo? Por que eu estou fazendo isso? De repente, você que está desenvolvendo algum projeto, você está atuando na igreja, você está conectado com essa igreja, de algum modo você está servindo ao Senhor, você está vinculado a uma obra. Qual é a sua motivação? O porquê você está fazendo isso? Não é? E eu fiquei pensando em como ilustrar que nós podemos, às vezes, nos enganarmos e termos motivações erradas. E eu trouxe um exemplo, talvez aqui alguns, né, já devam ter ouvido falar, pelo menos uma vez na vida, de um camarada chamado Napoleão Bonaparte. E a próxima imagem vai mostrar para nós ali a foto do túmulo de Napoleão Bonaparte, que fica lá na França, né? Ele, se você observar ali, ele foi desenhado arquitetonicamente para que as pessoas... Você pode observar na faixa de cima que tem algumas pessoas olhando para baixo e vendo ali aquele... me fugiu aí o sarcófago, o jazigo, né, do túmulo ali de Napoleão Bonaparte. E antes dele morrer, ele pediu
aos arquitetos que o seu túmulo fosse feito de tal maneira que as pessoas, quando fossem visitar, tivessem que se encurvar perante o túmulo dele. Então ele está numa posição, a pessoa pode olhar no piso de baixo, mas quem está na parte de cima, ele acaba fazendo uma leve inclinação para que ele possa olhar ali o túmulo. Qual foi a motivação de Napoleão Bonaparte? Que as pessoas o reverenciassem. Mesmo depois da morte, ele queria ser alguém que fosse famoso, digamos assim. A motivação dele é uma motivação inadequada. E às vezes, irmãos, nós também acabamos alimentando algumas motivações inadequadas. Enquanto nós trabalhamos, cantamos, servimos, limpamos. E uma coisa muito comum é você fazer algum trabalho e você esperar que alguém diga: parabéns, ficou bom, olha que legal que você fez isso. E se de repente isso não acontecer, há uma tristeza no coração. Não estou dizendo, irmãos, que nós não devamos ser agradecidos pelo trabalho das pessoas. Eu quero dizer com relação às nossas expectativas. Você sabe que a maior parte das nossas frustrações, elas estão vinculadas não ao que as pessoas fazem para nós, mas àquilo que nós esperamos que elas façam. E geralmente nós esperamos das pessoas mais próximas. Ah, não lembrou do dia do meu aniversário. Ah, porque o pastor não me visitou no dia do meu aniversário. Não é o caso aqui, né? Não estou usando exemplos reais. Mas, queridos, situações que podem vir a acontecer, se a gente ficar criando uma expectativa muito elevada, sabe quem é que sofre? Quem? Nós mesmos. Somos nós mesmos que sofremos. Então, geralmente, nós criamos expectativas elevadas demais, que não são cumpridas e acabam nos fazendo sofrer, porque tem a ver com a nossa motivação. Por que eu espero que aquilo seja feito? Devemos considerar e buscar desenvolver serviços e obras que, de fato, estejam preocupadas em tornar o bem-estar das pessoas melhor. E não importa se o nosso nome não venha a ser conhecido. Alguns aqui devam conhecer provavelmente a história de Louis Pasteur, talvez não, já não é tão conhecido quanto o tal do Napoleão Bonaparte, que foi o imperador da França. Mas Louis Pasteur, ele nasceu em 1822 e veio a falecer em 1895, e foi responsável, queridos, por desenvolver algumas coisas muito relevantes para a humanidade. Dentre elas, o conceito de que doenças são causadas por micro-organismos. Até então, pouco se sabia sobre estas coisas, ou havia-se chegado à percepção de que as doenças são causadas por micro-organismos. E foi ele quem acabou fazendo essa identificação e permitiu, então, que vários procedimentos da área da saúde fossem alterados e que muitas doenças fossem evitadas. O processo de... Quem toma leite aqui? Você toma leite pasteurizado ou você toma o leite da vaquinha? Direto lá. Há muitos anos eu só tomo leite pasteurizado. É aquele leite que você compra no mercado, que pode vir na caixinha ou pode vir também no saquinho lá. Quando você vai tomar o leite direto da fazenda, direto da vaquinha, não sei no teu caso, mas em mim o negócio não fica muito bom não, né? Por quê? Porque ele não passa por alguns processos que a pasteurização permite trazer maior longevidade e retirar alguns micro-organismos ali. Quem desenvolveu esse negócio foi esse camarada aí, chamado Louis Pasteur. Outra coisa que ele desenvolveu foi a vacina contra a raiva. É por isso que eu não mordo a minha esposa, né? Porque a gente não... brincadeira. Amados, isso aqui é muito importante. A vacinação contra a raiva, uma doença que assolou a humanidade durante tanto tempo. E, por fim, só para destacar, foi ele o responsável por consolidar o estabelecimento da teoria da biogênese. Que troço é esse, pastor? Lembra que nós estamos falando de obras maiores, relevantes e duradouras? Homens simples, feitos grandiosos. Ah, pastor, mas eu não sou alguém
que desenvolveu tanta coisa quanto esse homem. Ele foi alguém simples, mas que desenvolveu feitos grandiosos a partir de uma dedicação, de uma história e assim por diante. Ele, com essa teoria, queridos, ele conseguiu provar que apenas a vida nasce a partir de vida. Ou seja, vida gera vida. Não existe algo que aconteça, que venha existir, sem que antes haja algo que já tenha existido antes dele. O que isso tem a ver conosco? Ele ajuda-nos a comprovar, meus irmãos, aquilo que a Bíblia já diz há tanto tempo. A vida foi gerada por Deus, ou seja, a vida gera vida. Percebam, meus irmãos, quantas coisas uma só pessoa pode fazer, mas agora eu insisto que nós devemos nos dedicar e procurar desenvolver a nossa fé, a nossa contribuição para o reino de Deus, desejosos de marcar a vida de outras pessoas. Ele marcou, nós somos abençoados pelas obras dele. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6, ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. E o texto completo, ele vai narrar para nós, ele vai descrever para nós, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 5, na próxima tela, vai aparecer para nós ali. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. Queridos, eu citei 2 exemplos históricos de personagens que nos ajudam apenas a fazer uma introdução e a refletir sobre a nossa contribuição para a sociedade. E às vezes nós podemos achar que apenas coisas grandiosas são dignas de serem destacadas. A mulher samaritana fez algo muito especial. Ela deu água para Jesus. E a história dela é contada até os dias de hoje. Dar água para alguém é uma grande obra. É algo muito especial. E eu gostaria que você pensasse de fato na tua história. Quantos anos você tem? Não precisa dizer. Na sua história, na sua trajetória de vida, qual tem sido a sua contribuição para as pessoas, para a sociedade? Alguém lembra aqui do fax? Lembra da época do fax? Tem gente aqui que lembra da época do fax? Não, né? Tem os mais novos aí que vão ter que entrar no Google para descobrir o que é. Uma vez, no dia do meu aniversário, eu estava completando 18 anos, e eu recebi um fax na empresa onde eu trabalhava. E não era comum, eu nunca, na verdade, tinha recebido um fax até aquele momento. Aí o meu chefe chegou e disse assim: Antônio, chegou um fax para você. E aí eu achei estranho aquilo, e eu fui lá então acompanhar, e aqueles que conhecem, né, ele ia imprimindo e saindo o papel, e você ia fazendo a leitura ao mesmo tempo. Quantas mudanças tecnológicas de lá para cá. E eu estava lendo então o texto que dizia assim, né? Prefeitura Municipal de Curitiba. Eu morava em Curitiba, e aí o texto descrevia da seguinte maneira: Excelentíssimo senhor Antônio Valdemar Cucu Filho, que é esse que vos fala, você está sendo convocado para comparecer ao cemitério municipal de Curitiba para proceder com a sua cremação. Por gentileza, traga um galão de gasolina e feixe de gravetos para que você possa, então, ser cremado, tendo em vista que a sua vida não traz contribuição nenhuma para a sociedade. Gente, enquanto eu fui lendo aquele negócio lá, vocês imaginam que o meu coração foi palpitando, né? Até que, quando termina de ver toda a mensagem do fax, na barra, no rodapé, vinha o nome de quem estava mandando. Era o meu irmão. Meu irmão mais velho mandou um fax para mim no dia do meu aniversário. Foi uma brincadeira. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque naquele dia, queridos, eu comecei a fazer uma reflexão. Qual a contribuição que eu, enquanto cidadão,
estou dando para a sociedade? Qual a contribuição que eu estou dando para o reino de Deus? Às vezes, irmãos, nós ficamos tão presos no nosso dia a dia, na nossa demanda de pagar conta, de pagar boleto, de botar comida em casa, que a gente esquece que a vida é mais do que isso. A vida é muito mais do que sobreviver, é muito mais do que pagar conta, é muito mais do que acordar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e aí entrar em depressão no domingo à noite, porque segunda-feira está chegando. Não é o caso dos irmãos, né? Todo mundo fica animado segunda cedo, né? Então, amados, a vida vai além disto. E nós precisamos entender que podemos ser instrumentos da graça de Deus. As fotos que vocês estão vendo ali, como eu disse, são fotos atuais. Abaixo você vê ali a catedral que foi construída em cima do Poço de Jacó, ok? Então, é na cidade de Nablus, na Cisjordânia. Então, você já pode anotar aí para comprar passagem, passar suas férias lá. Amados, o Poço de Jacó tem mais de 4.000 anos. Mais de 4.000 anos. Que ele foi, eu gosto de dizer, esculpido na rocha. O Poço de Jacó foi construído, foi perfurado na rocha. 40 metros de profundidade. 40 metros de profundidade. E ele continua brotando água até os dias de hoje. Você consegue imaginar, meus irmãos, a importância disso para a história? Quantas pessoas beberam daquele poço? Quantas vidas foram abençoadas por causa do trabalho de um homem? Porque Jacó construiu um poço para abençoar a sua família, para matar a sede da sua família, dos seus empregados, do seu gado, dos seus animais. Mas ele sabia, queridos, que não era algo que estava sendo feito só para ele. Ele sabia que ia abençoar a vida de outras pessoas. Existem algumas características destas obras que eu quero destacar, caminhando aqui para as nossas aplicações. A primeira lição, meus irmãos, que nós tiramos de obras maiores, relevantes e duradouras, que são obras que servem a propósitos e causas nobres. O que são causas nobres? São causas em que a motivação não está centrada em quem está fazendo a obra, mas para quem irá receber os frutos daquilo que está sendo feito. Nós fomos chamados para uma grande obra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maior das obras que nós temos a realizar é a obra de pregação do Evangelho, de fazer discípulos de todas as nações. E isso, meus irmãos, precisa ser desprovido de reconhecimento pessoal. Aqui está uma das principais causas do porquê muitos ministérios não prosperam, do porquê, meus irmãos, muitas coisas não avançam, porque a motivação está vinculada ao reconhecimento do que nós fizemos. Precisamos nos despir, abandonar toda vaidade. Vaidade é o desejo acentuado por reconhecimento. Quando se diz assim, fulano é vaidosa, fulano é vaidoso, geralmente a pessoa ela está se vestindo, ela está se apresentando de uma tal maneira que, na verdade, o que ela espera é chamar a atenção das pessoas para si mesma. E isso, meus irmãos, é contrário ao princípio do cristianismo da nossa fé. Jesus nos ensinou que nós devemos buscar uma vida em que a humildade prevalece. Aqueles que se exaltarem serão humilhados, mas aqueles que se humilharem serão exaltados. Obras que servem a propósitos e causas nobres são obras que abençoam a vida de outras pessoas. A próxima tela vai mostrar um personagem da história do Paraná, pastor João Pupos. Alguém já ouviu falar em João Pupos? Alguns balançaram a cabeça dizendo que sim. Pastor João Pupos, meus irmãos, foi um dos pioneiros na pregação do Evangelho.
Se Campo Mourão é abençoada, foi abençoada com a pregação do Evangelho de Missionários Batistas Paranaenses, nós devemos, em parte, a vida desse homem. Ele trabalhou, meus irmãos, no litoral do Paraná. Logo depois, lá de Samuel Pires de Melo, que foi o primeiro pastor que deu origem, àquela que veio ser a primeira igreja batista do Paraná, que inclusive essa semana agora, no dia 7 de setembro, está completando 117 ou 118 anos, a PIB de Paranaguá. Depois de alguns anos, ele veio como missionário lá da Letônia, para pregar o evangelho aqui no litoral paranaense. Ele foi apelidado de Lobo do Mar. Alguém, meus irmãos, desprovido de vaidade, de desejo de reconhecimento. Ele dedicou a sua vida toda ali e pouco se fala sobre ele. E talvez você esteja achando estranha aquela imagem, Inclusive é uma imagem antiga. Irmãos, aquilo ali é um gerador de energia hidráulica. João Pupos começou a pregar o evangelho nas ilhas, e no Itaqui, irmãos, eu estive pregando lá não faz muito tempo, estive lá na Igreja Batista do Itaqui. Ele desenvolveu, trouxe peças de outros lugares e desenvolveu um gerador a partir do funcionamento hidráulico para fornecer energia elétrica para a igreja. Só que ao fornecer energia elétrica para a igreja, as casas vizinhas passaram a ter energia elétrica. Irmãos, isso aí foi na década de 60. É interessante essa história ou não é? Vocês já viram que eu gosto de história, A história nos serve como referência para que sejamos pessoas melhores hoje. João Pupos, meus irmãos, não é muito conhecido, a maioria de nós não conhecia, mas ele deixou um legado de vida com Deus e de testemunho no solo paranaense que realmente é algo que nos inspira. Quando nós entendemos que obras que servem a propósitos e causas nobres, nós não medimos esforços para fazermos o melhor. E, meus irmãos, se tem um lugar onde nós precisamos nos entregar verdadeiramente, é na causa do Senhor, é no reino de Deus. E eu confesso, amados, que nós encontramos hoje muitas pessoas também com essa disposição, mas não são muitas assim. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, dentro das suas características, dentro das suas habilidades, dentro dos dons que Deus te deu, a você entregar o seu melhor para Deus. Mesmo que seja, meus irmãos, um trabalho simples, mas precisa ser bem feito. Nós não podemos entregar para Deus qualquer coisa, tem que ser algo feito com amor, com qualidade, com excelência, porque o nosso Deus merece o melhor, amém? Segundo lugar, queridos, nós precisamos também entender que obras grandes, relevantes e duradouras, obras maiores, são obras que servem a Deus, servindo as pessoas. Você já ouviu alguém dizer assim: eu não quero saber de igreja, eu amo a Deus, mas eu não vou na igreja? Isso aí está muito comum hoje em dia. Irmãos, isso aqui é algo antibíblico, porque o apóstolo João, ele vai dizer lá nas suas cartas que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Não é possível alguém amar a Deus e não amar o semelhante. Então, amar a Deus implica em amarmos uns aos outros. Se não amamos uns aos outros, não temos como amar a Deus. E isso também está muito bem embasado na oração modelo. Quando Jesus ele ensinou os seus discípulos, quando eles perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar, o que foi que Jesus disse para ele? Portanto, orai deste modo. O que mesmo? Pai nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele vai terminar a oração fazendo uma afirmação, dizendo o quê? Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos devem ou aqueles que nos ofendem. De fato é isso que nós estamos fazendo? Amados, está aqui uma das coisas mais importantes que a igreja do Senhor Jesus precisa viver, seja ela global, mundial, seja ela de modo local. Nós precisamos, meus irmãos, demonstrar por meio dos relacionamentos de amor, pautados em amor e graça, a quem nós servimos. É inadmissível que o povo de Deus, meus irmãos, viva em contenda. E nós temos uma situação muito interessante, porque na Grande Curitiba tem uma cidade chamada Contenda. E aí tem a Igreja Batista lá, né? Aí como é que bota o nome na placa da igreja lá? Igreja Batista em Contenda. Vocês já pensaram? Tem que mudar o nome da cidade, irmãos, misericórdia. E aí eu fui descobrir que, de fato, tem a ver com uma contenda que iniciou a cidade lá atrás. Aí eles colocaram Igreja Batista da Paz em Contenda. Não resolveu muita coisa, mas... não é verdade, né? Parece meio contraditório. Igreja Batista da Paz... Aí eu creio que o correto é na cidade de Contenda, né? Para que a gente deixe bem clarificado. Irmãos, o povo de Deus precisa ser um povo que se ama, que se perdoa, que se suporta. Quando o apóstolo Paulo fala assim, suportai-vos uns aos outros, a ideia ali do verbo suportar tem dois sentidos. Suportar no sentido de ajudar o outro, ou seja, sermos um suporte para alguém, mas também de suportar, ou seja, de aturar algumas circunstâncias às quais nós convivemos. Irmãos, conviver é fácil? Na sua casa é tudo tranquilo, tudo harmonia, é só love, nunca deu briga a ninguém, dos filhos, dos irmãos, tudo em paz, né? É só beijinho, todo mundo chega alegre, feliz, é assim não? Deveria ser, não deveria ser? É possível, meus irmãos, vivermos em paz. O que o apóstolo Paulo vai dizer para nós em Romanos 12? Naquilo que depender de vós, tende paz com todos. Ah, pastor, mas às vezes não depende de nós. É verdade, depende do outro. Mas no que depender de mim, eu preciso me esforçar para viver em paz. Obras que servem a Deus, servindo pessoas. Pastor, o que o texto bíblico fala para nós ali de servir pessoas? A mulher samaritana, ela serviu a Jesus. Ela serviu a Jesus de que maneira? Dando água para ele. A Bíblia diz que Jesus estava cansado da viagem e sentou-se à beira do poço de Jacó. E ele pediu àquela mulher, então, que lhe desse água para beber, porque ela tinha condições de fazer isso. Amados, grandes obras, nós citamos, sim, alguns personagens aqui, mas são aquelas que nós fazemos todos os dias. Quando eu vejo aqui famílias, né? Mães, pais, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua contribuição. Nós precisamos fazer com amor, meus irmãos. Vai lavar uma louça? Quem ama lavar louça aí? Olha só, seu Ivan, parabéns, né? Lá em casa eu tenho um combinado. Eu lavo, o Gabriel e a Laura, o Gabriel seca e a Laura guarda, porque eu gosto de lavar. Mas só quando eu estou com vontade também, não é? Né? E quando dá. Queridos, são coisas simples que tornam a vida mais interessante, mais agradável. Não é verdade? Vamos viver um dia de cada vez na dependência de Deus, fazendo obras que servem às pessoas, cuidando de pessoas, a começar em nossa casa, tomando cuidado, sendo fraternos, sendo afetuosos. O mundo hoje, meus irmãos, precisa de mais afetividade nos relacionamentos, mais cuidado. Para caminharmos para o fim, meus irmãos, a terceira característica de obras grandiosas, de obras marcantes, relevantes e duradouras, são obras que envolvem processos contínuos e duradouros.
Você não constrói um casamento em uma semana, em um mês, em um ano. Serão necessários anos e anos e anos e anos de amor, de cumplicidade, de perdão, de disposição para renovar o cuidado de um para com o outro. Vivemos um tempo da cultura do descartável. O descartável está vindo para os relacionamentos. As pessoas hoje estão descartando pessoas assim como descartam produtos. Falta-nos paciência, falta-nos o desejo de caminhar a segunda milha, a terceira milha. Quando Jesus, meus irmãos, ele fala ali sobre caminhar a primeira, a segunda, ele não está dizendo que vai chegar uma hora que você não vai mais caminhar. Quando ele fala do perdoar 70 vezes 7, ele não está dizendo que quando chegar 490, é isso? 70 vezes 7? Ele não está dizendo que quando chegar no 490, você não precisa mais perdoar. E imagine ter uma caderneta, tem gente que acha que tem, né? Amados, o que Jesus está ensinando para nós é: perdoe quantas vezes for necessário. Caminhe o quanto for necessário. Processos, a vida é feita de processos. Só que nós queremos que os momentos sejam os mais importantes. O processo de uma vida que se dedica ao Senhor, uma família que constrói o seu patrimônio, que constrói a sua história. Nós devemos, meus irmãos, estar dispostos a servir a Deus todos os dias da nossa vida até Jesus voltar ou até nós nos encontrarmos com Ele na glória. Amém? Para fecharmos, queridos, eu só posso ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas se eu tiver a mentalidade de servo, a mentalidade, meus irmãos, de escravo, e não a mentalidade de voluntário. O que nós temos hoje muito forte é uma mentalidade de voluntário. As igrejas contam com voluntários para aquilo, para esse outro. Meus irmãos, Deus não trabalha com voluntários. Deus trabalha com servos. E eu desafio você a me mostrar um voluntário na Bíblia. Noé foi voluntário? Noé chegou um dia para Deus assim: Deus, as coisas não estão muito boas aí, eu quero me colocar à disposição aí para fazer um grande barco. Foi isso? Não, Deus o chamou. Abraão estava cansado de viver lá em Ur dos Caldeus. Deus, eu quero um novo desafio. Foi isso que ele fez? Não, Deus chamou ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Tem alguém, meus irmãos da Bíblia, que foi voluntário? Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Isaías é uma resposta a um chamado profético. Ele foi apresentado a um desafio, e então ele responde a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos aqueles que rejeitaram, né, o chamado. Um dos mais famosos é o camarada que acabou na barriga da baleia, né? Na verdade, na barriga do grande peixe, que foi? Muito bem aí, né? Jonas tentou fugir, meus irmãos, mas a história nos mostra os relatos ali. De maneira que nós precisamos entender, queridos, que quando a Bíblia diz assim, em Romanos 1:1, por exemplo, nós temos vários versículos que têm essa conotação. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Lá no texto original, irmãos, a tradução correta é assim: Paulo, escravo de Cristo Jesus. É assim que está no texto original. A gente traduziu de um jeito mais bonitinho, né, para não ficar meio pesado aí, mas o conceito, meus irmãos, é de escravo. Agora, é diferente daquela ideia de escravo que a gente tem, que contribuiu para a nossa formação no sentido de país, né? A escravidão que assolou tantos países. Não é tanto nessa conotação. A palavra ali, escravo de Cristo Jesus, ela está vinculada a um conceito de que Jesus é o meu Senhor, e a minha alegria
é servir o meu Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. De modo, queridos, que se nós queremos estar engajados em obras maiores, relevantes e duradouras, precisamos estar dispostos a servir a Jesus Cristo, como fez a mulher samaritana, entregando água para ele. E para fecharmos, a mulher samaritana entregou água para Jesus. O que ela recebeu em troca, queridos? A vida eterna, a salvação, a libertação. Ela recebeu a água da vida. E a Bíblia nos diz que aquele que nascer de novo, rios de água viva fluirão. De modo, queridos, que servir a Jesus precisa ser algo que nos leve a viver com intensidade para o Senhor. Passamos por lutas, por dificuldades, por provações, por batalhas, mas a gente acorda no outro dia e continua. Não desistimos, vamos continuar, porque o Senhor nos chamou e Ele nos capacitará e Ele te fortalecerá, meu querido. Não desista, permaneça firme e fiel. Deus sempre honra aquele que é fiel. Permaneçamos fiéis até o fim. Amém? Quero convidar você para orar. Não sei se os irmãos tenham alguma dificuldade, mas, se possível, queridos, eu gostaria de convidar você para a gente se ajoelhar. Você pode fazer isso? Se você não puder, fique à vontade, permaneça assentado. Mas, se puder, eu gostaria de orar com você agora. Eu gostaria de orar com você também, trazendo um desafio para o seu coração. Você já tem trabalhado, tem servido, ou talvez nem tanto, mas a partir de hoje, a partir desse momento, você está dizendo: Senhor Jesus, eu quero te servir como a mulher samaritana te serviu. Usa-me, ó Deus, para levar água aos que têm sede. Usa-me, Senhor, para levar comida aos que têm fome. Usa-me, ó Deus, para levar salvação àquele que está perdido. Usa-me, ó Deus, para levar esperança àquele que está desesperado. Usa-me para levar amor àquele que vive em meio ao ódio. Usa-me, ó Deus, para levar paz para aqueles que estão em guerra. Que eu seja instrumento da tua graça. Se você deseja fazer essa oração, coloque a sua oração sobre o seu coração nesse momento, sobre o seu peito, simbolicamente, apenas coloque, e você está sinalizando para Jesus: Senhor, eu quero ser esse teu servo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu intercedo a Deus por estes meus irmãos e irmãs que juntos aqui estamos. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar as suas vidas, as nossas vidas, para que sejamos, ó Deus, servos teus, cujo desejo é a glória do Senhor e não nossa. Não almejamos, não esperamos e rejeitamos toda a vaidade. Nós queremos, ó Deus, que a glória seja evidenciada no nome todo-poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, abençoa teu povo, a Igreja Batista Alvorada, as demais igrejas aqui representadas, que a tua graça, que a tua bênção, que o teu favor seja sobre cada um de nós. Pai, que o Senhor, ó Deus, traga ânimo, que o Senhor traga alegria ao coração, traga, ó Deus, saúde ao corpo, traga, ó Deus, alegria, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que tenhamos, ó Deus, mais de Ti e menos de nós, mais do Teu Espírito e menos, ó Deus, de nossas vontades, de nossas paixões, de nossos desejos carnais. Queremos, ó Deus, viver para a Tua glória, queremos viver para sermos instrumentos, para levar amor, para levar graça, para levar salvação, para levar, ó Deus querido, água da vida àqueles que estão morrendo. Abençoa, Deus, esta igreja, abençoa
pastor Daniel, a Anne, o Isaac, toda a liderança, a diretoria, a membresia, que a tua graça e o teu poder sejam sobre eles e que eles avancem, ó Deus, na pregação do Evangelho. Nós pedimos assim as tuas misericórdias, a tua graça e o teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a igreja. Mais uma vez, pastor Daniel, muito obrigado pelo privilégio, oportunidade, e vamos agendar aí um dia para estarmos no domingo com a igreja também.